Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo. Queridos, eu estou aqui, como prometi a vocês, para deixar minhas impressões sobre a matéria que nós estudamos hoje, que foram aqui detalhadas pelos nossos comentadores e que agora eu vou fazer as minhas colocações finais, as minhas impressões finais sobre o assunto. O assunto que nós estamos estudando nessa semana, uma série de assuntos escatológicos, porque eu tenho dito aos irmãos, é necessário, esses assuntos são enigmáticos, são complexos, mas eles exigem que nós tenhamos tentado conhecê-los, estudá-los, para transmitir com mais segurança aos membros das nossas igrejas. Então, hoje, o assunto de hoje, o tema de hoje, a temática de hoje, foi exatamente quem serão aquelas duas testemunhas que está referido lá em Apocalipse 11. Eu quero dizer aos irmãos que, primeiro, o local deste evento é o átrio do templo. Nós vamos ver lá em Apocalipse 11, 2, que Deus não permite medir o átrio. Ele deixou o átrio, que é aquela grande área, aquela praça, né, ali na parte externa do templo, certo? Que será o palco desses eventos que nós vamos comentar. Eventos esses realizados, patrocinados por essas duas testemunhas, que nós queremos saber quem são. Quero dizer aos irmãos que esse episódio das duas testemunhas, ele ocorrerá no início dos 3 anos finais, 3 anos e meio finais, da última semana de Daniel. Ou seja, esse evento vai ocorrer no período da grande tribulação. Período esse que a igreja não estará mais na terra. Por que esse período não ocorre, por exemplo, no início da semana? Logo que a igreja seja arrebatada. Porque há um pacto firmado, há um concerto, né? Há um pacto internacional entre o anticristo e as nações, onde ele proporcionará 3 anos e meio, né, da primeira parte da última semana de Daniel, de progresso, de paz, de desenvolvimento com as nações do mundo. Por isso todas vão ficar ligadas a ele, todas vão ficar mais ou menos subordinadas a ele. Por causa desse pacto, ele vai ter domínio e comando não só sobre as forças políticas internacionais, mas também os exércitos, a grande mídia internacional, as redes internacionais de mídia. Ele vai ter controle de tudo, como nós já explicamos no vídeo anterior. Como eu disse, esse palco ocorrerá em Jerusalém, né? Lá no átrio do templo será onde as testemunhas irão proferir as suas pregações sistematicamente nos últimos 3 anos e meio. Aqui divido daqueles que acham que esses fatos já ocorreram, principalmente no século XVIII, na França, né? Envolvendo a Revolução Francesa, queda de papas, etc, etc. Eu sinceramente não vejo base bíblica para afirmar, porque o Apocalipse, o que está escrito no Apocalipse são fatos que ainda irão acontecer. São fatos futurísticos, certo? Não vejo como isso tenha acontecido, né, de uma forma simbólica, como alguns comentadores falam, no século XVIII. Esse é o único caso em que Jerusalém será chamada de Sodoma e Egito. Por quê? Porque Sodoma? Porque a prostituição, né, o pecado carnal será tão grande nessa época em Jerusalém, que será comparada com Sodoma, né, onde as práticas carnais, as práticas sexuais inadequadas eram praticadas de uma forma tão vil que Deus acabou mandando queimar a cidade, né? Muito bem. Então, após o arrebatamento da igreja, sim, ela também será chamada Egito,
por causa que, na verdade, Jerusalém, comandada pelo anticristo, né, ela se opõe a Deus. Né? Ela se opõe a Deus, né? Como o Egito se opôs a Jeová naquele período em que Israel esteve lá. Né? Então, após o arrebatamento da igreja, o Senhor vai providenciar duas testemunhas. Qual é a finalidade dessas testemunhas? Essas testemunhas, elas vão pregar contra o anticristo, elas vão confrontar o anticristo, a sua política de terra arrasada e a sua política espiritual, né? Os escândalos que ele promove, né? De ordem espiritual, a profanação que ele faz dentro do templo, né? A proibição que ele faz de se adorar outro Deus, a não ser ele, né? Então, isso vai gerar uma pregação de oposição dessas duas testemunhas. A Bíblia diz que elas pregarão 1260 dias, ou seja, os últimos 3 anos e meio da semana de Daniel. Nesse período de pregação dessas testemunhas, haverão conversões. Muitas almas, milhares de almas serão salvas na grande tribulação, pela pregação dessas pessoas. Agora, com que sacrifício? Com o sacrifício das suas próprias vidas. Porque o Espírito Santo, que hoje convence o pecador, ele subirá com a igreja. No arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também será retirado da terra. Então, quem quiser ser salvo na grande tribulação sabe que vai morrer. Vai morrer. O anticristo, seus exércitos, seus agentes irão matar essas pessoas. Mas serão muitas, muitas, muitas. Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, me parece, se não me engano, que o ancião de dias viu uma grande multidão de pessoas vindo com suas vestes, seus talares brancos, né? E ele perguntou ao Senhor, quem são estes e de onde vêm? E o Senhor respondeu, esses são os que vieram da grande tribulação, que eles não aceitaram o sinal da besta. Eles foram lavados, suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. São essas pessoas que foram salvas na grande tribulação. Né? E aí, aqui eu faço um parênteses com os irmãos para lembrar um fato interessante. A Bíblia diz que esses que foram chamados, que vieram da grande tribulação, reinarão com Cristo por 1000 anos. O que é que nós concluímos daí? Primeiro, a primeira ressurreição, eles são atingidos pela terceira parte da primeira ressurreição. Que a primeira ressurreição, ela começa com Cristo. Ele é as primícias dos que dormem. Né? Ele é as primícias. Por quê? Porque com ele ressuscitou depois outras pessoas, inclusive aqueles que ressuscitaram quando ele ressuscitou também, depois da sua morte. Né? Então, Cristo é as primícias do que dorme, de São Paulo. E depois, numa outra etapa, numa segunda etapa, ainda fazendo parte dessa primeira ressurreição, é o arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Então, essa ressuscitação dessas pessoas, no arrebatamento da igreja, está fixado dentro daquilo que a gente chama de segunda parte da primeira ressurreição. E a terceira parte, que são esses. Tudo indica, alguns teólogos defendem, e com eles eu concordo, que eles chamam, os teólogos mais antigos, chamam de ressurreição do rabisco. Por quê? Porque esses são os últimos a serem salvos, né, pela palavra de Cristo pregada pelas duas testemunhas, né, e ressuscitarão antes dos 1000 anos, porque eles reinarão com Jesus e com todos nós, com toda a sua igreja, durante o milênio. Então, eles terão uma ressurreição aí excepcional, especial, que a gente realmente não sabe como será isso. O fato é que eles foram vistos e foi dito que eles vieram da grande tribulação. Né? Eles não aceitaram o sinal da besta, eles não aceitaram se submeter à política espiritual do anticristo. E por isso eles foram salvos, né? E evidentemente ressuscitaram e evidentemente reinaram com Jesus e conosco no milênio. Dito isso, eu quero dizer aos irmãos que essas testemunhas, como eu já disse, elas pregarão por 1260 dias. Né? E elas são extremamente perseguidas. São 3 anos e meio que elas pregarão da semana de Daniel, da última semana de Daniel, e elas pregarão sobre uma perseguição sistemática,
uma perseguição forçada, uma perseguição sem trégua. Mas Deus deu para essas testemunhas, irmãos, alguns elementos de defesa. Né? Deus deu para ela, não tinha mais aqui o Espírito Santo para protegê-la, não tinha mais a própria intervenção de Jesus não estaria aqui nesse momento, porque Jesus agora estava com sua noiva, né, nas bodas do Cordeiro, lá no céu. Então, mas Deus deu a essas testemunhas alguns institutos de defesa próprios, que foi, por exemplo, da boca delas sairá fogo, né? Alguns dizem que é a palavra, outros dizem, eu sei que sairá fogo, é assim que diz a expressão bíblica, para que fulminará, que matará os inimigos. Então soldados, né, agentes do anticristo que vão lá prender, vão confrontar, certo? Elas podem vomitar fogo sobre eles e matar esses agentes, essas pessoas. Elas têm poder de impor por 3 anos e meio, elas irão impor por 3 anos e meio, certo? Seca. Imagine o mundo todo, certo? Sem água, né? Com uma crise de água por 3 anos e meio. Nós estamos vivendo aqui uma pandemia e estamos vendo como se sofre. Quanto mais se isso fosse uma pandemia de água, né? De seca, né? Como será o mundo dessa época. Elas também terão o poder de converter água em sangue. Isso elas farão. Elas vão fazer, imagine o Oceano Atlântico, por exemplo, o Rio Tigre, o Rio Nilo, o Rio Amazonas, e etc, etc. Tudo convertido em sangue, né? Mata toda a vida que tem nos rios, os peixes desaparecerão, né? E, evidentemente, a humanidade vai ter um período de fome como nunca teve, né? E depois elas têm poder de impor praga, e deverão impor essas pragas, essas pestes, né? Quantas vezes elas quiserem. Os irmãos, verifiquem aí o poder que elas têm. Quantas vezes elas quiserem, elas vão impor praga de gafanhoto, de peste, de úlcera, de qualquer coisa, de piolho, de muriçoca, de qualquer coisa, elas imporão nesta época, né? Como defesa pelas perseguição sistemática e forte que elas sofrerão do anticristo e de seus aliados de todos os lados. Muito bem. Quando acaba, ou diante dessa perseguição toda, né, a besta, que a Bíblia chama de besta que surge do abismo, porque ela surge aí, né, é o anticristo, que ele surge dentro de um período de treva, de um período de peste, um período vamos dizer, um período desolador da terra. Esse é o abismo. Então ele surge e faz uma guerra. Interessante, né, irmãos? Ele não vai só com um soldadozinho, não, certo? Deter 2 homens. Ele faz uma guerra, significa dizer que ele leva um exército. Vocês se lembram que Saul levou um exército de 3.000 homens para perseguir Davi? Então ele levará um exército também, né? Nós não sabemos de quantas pessoas, de quantos soldados, certo? Para brigar com 2 homens. E evidentemente eles levam, o anticristo leva melhor, né? Aí mata essas 2 testemunhas, né? E aí ele pensa que está tudo acabado, né? O mundo vai comemorar, ele vai comunicar à nação, todos, porque hoje com a internet, com a informática, com as mídias de ponta que nós temos, a gente sabe o que acontece até um ratinho que está passando lá em Nova York, a gente vê aqui ao vivo. O anticristo terá toda essa tecnologia, e até mais moderna do que essa, e o mundo todo vai ver que eles mataram aquelas 2 testemunhas. Eles colocam aquelas testemunhas na praça da cidade, na praça pública, a mesma praça em que Jesus foi julgado, né? Colocam elas lá e começa a regozijar com o mundo todo. O mundo todo vai se rejubilar, os chefes de Estado vão mandar presente um para os outros, graças a Deus, não vão chamar de Deus, mas vão dizer que graças, né, ao nosso líder, né, o anticristo, né, e tal, nós estamos livres dessas pessoas, desses homens tão mal, né? Então, eles são jogados, eles não são enterrados,
eles ficariam ali como um troféu internacional da vingança do anticristo e seus aliados, e eles colocam eles ali. E eles passam ali na praça, os seus cadáveres passam ali 3 dias e meio. O mundo todo se rejubilando, né? Aí de repente, ouve-se uma voz que o mundo todo vai ouvir, não é só eles não. O mundo todo vai ouvir essa voz. Subi cá, ou venha cá, ou venham cá, né? Deus chama. E aí é uma cena espetacular, maravilhosa, que aqueles cadáveres, 3 dias ali, né, irmãos, 3 dias e meio, já está putrefado, sem nem dizer o nome, já está dilacerado, né, já está realmente os ossos sendo expostos, né, sem falar no mau odor e tal. E aquela voz diz, subir cá. E nesse momento o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, né? O Espírito da vida entra neles e eles se põem de pé para o espanto de todas as nações do mundo. Isso me lembra aquele episódio que houve aquela visão de Ezequiel no Vale dos Ossos. Aquela ossada toda se levantando, criando carne, começando a se movimentar e andar. Assim são essas testemunhas. Aqueles 2 cadáveres se levantarão, né? E se tornarão um corpo, e imediatamente o mundo ficará estupefado, né, com aquilo que está ocorrendo. Em seguida começa um terremoto, né? Depois que eles são ressuscitados, né? Depois que eles são tirados, né? Começa um terremoto na cidade de Jerusalém que destruirá 10% da cidade. 10% da cidade. Lembre-se que nessa época, Israel, certo, está passando pela grande tribulação. Só 1/3 de Israel, que vai, nós dissemos no vídeo passado, só 1/3 de Israel, o remanescente, como diz São Paulo, vai clamar, certo, e buscar o Senhor. Tá? Então Israel ainda está lá. Então 1/3 da cidade de Jerusalém será destruída por esse terremoto, né? 7.000 pessoas serão mortas só naquele terremoto. Esse episódio, ele guarda, irmãos, uma correlação com a morte de Jesus, né? Lembra-se que quando Jesus morreu, né, houve um terremoto lá em Jerusalém, né, que teve repercussão dentro do templo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né? Mortos ressuscitaram, né? Aqueles mortos também fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que o homem de Deus disse, bem-aventurado, a palavra de Deus, bem-aventurados são aqueles que participarem da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição, certo, já é para julgamento final. É aqueles que ressuscitaram, é quando os mortos, o mar vai dar seus mortos, a terra vai dar seus mortos, para o julgamento no trono branco, que é um julgamento condenatório. Ninguém é salvo mais no trono branco. Lá ninguém recebe prêmios, lá ninguém recebe benesses, nenhuma recompensa. Mas aqueles que ressuscitarão, certo? Reis, grandes, generais, todos, certo? Irão se apresentar diante de um juízo condenatório, só para receber suas sentenças finais. Muito bem. E aí, meus amados irmãos, vem a grande pergunta. Quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas? A Bíblia tem muitos segredos, irmãos, que alguns são para o nosso conhecimento e outros não são, né? Alguns Deus revela para nós, outros não nos revela, certo? Mas os teólogos, eles são muito comparados com os advogados e com os promotores. As pessoas pensam que são os juízes que fazem justiça. Não. Quem faz justiça são os promotores e os advogados. Defesa e acusação. Eles que buscam prova, eles que esmiuçam as provas, eles que levantam as teses, levam o magistrado e o magistrado escolhe qual tese ele aceita, né? Mas quem realmente garimpa as provas, né? Quem vai em busca de resposta para aquele litígio, são os advogados e os promotores.
A mesma coisa, os teólogos têm essa mesma conotação. Eles não se conformam, geralmente, com algumas passagens com uma nuvem de cinza, com uma parte cinzentada, né? Eles preferem baixar, eles preferem mergulhar, certo? No profundo das Escrituras e tentar, com textos dentro de uma macro análise, aquilo que nós chamamos em direito de interpretação teleológica, que é exatamente a interpretação que você dá a um texto, a uma lei, um texto de lei, e aqui eu falo do texto da Bíblia, onde você esmiuça, onde você traduz à vontade aquilo que o escritor quis dizer, embora não esteja escrito. Interessante, né? Então, aqui, você verifica isso, os teólogos, eles se dividem, né? Aqueles teólogos que lutam, que trabalham, que pesquisam para dar uma resposta, certo, ao ensino bíblico, eles dizem, por exemplo, que a primeira testemunha seria Elias, né? Porque além dos fatos ocorridos, né, como descer fogo do céu, né, sair fogo da sua boca, Elias fez descer fogo do céu, né, queimando lá aqueles soldados lá, né, de Samaria, e também queimando aquele altar lá na frente dos profetas de Baal e tal, né? Elias não morreu, né? E eles também se estribam lá em Malaquias 4 e 5, quando o profeta diz que Elias ainda virá. Então, as pessoas que concordam que Elias seja a primeira testemunha, se estribam nesses fundamentos, e em um outro também, é que Elias estava no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, né? Onde houve a transfiguração de Jesus, se transfigurou, lá estava Elias e Moisés. Então, as pessoas que defendem essa tese dizem que isso respalda suas fundamentações de que a primeira testemunha será Elias. Essa mesma corrente também diz que a segunda testemunha será Moisés. Por quê? Porque as coisas que vão ocorrer lá, né, onde as testemunhas terão o poder de transformar água, as águas dos rios, dos mares em sangue, né, terão o poder de enviar pragas, né? Se bem que Moisés em si não enviou, Moisés comunicou que Deus estava mandando aquelas pragas. Mas há essa correlação, essa semelhança, além de Moisés também ser um outro elemento que estava na transfiguração junto com Elias. Então tem essa primeira corrente de teólogos, são mais ortodoxos, e eles admitem que era Moisés, Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, né? Isso porque por esses fatos que nós estamos mostrando aqui. Tem uma outra corrente que diz que concordam que Elias será a primeira testemunha, mas que a segunda testemunha não seria Elias, seria Enoque, porque foi amigo de Deus, andou com Deus, e Deus o tomou para si e não morreu. Bem, eu quero dizer aos irmãos que eu não vejo como pré-requisito para ser para essas testemunhas o fato delas não terem morrido. Até porque Moisés morreu, né? Moisés morreu, a Bíblia diz que Moisés morreu, Deus enterrou a Moisés, ninguém sabe aonde, mas ele morreu, tá? Mas ele estava ali na transfiguração. Acredito que em corpo glorioso, né? Porque fora aquele momento você não vai ver mais Moisés andando por aí e tal. Muito bem. Então, essa segunda corrente, ela diz que foi Elias e Moisés, né? Desculpa, Elias e Enoque. A primeira diz que foi Elias e Moisés, e a segunda diz que foi Elias e Enoque, né? Se os senhores me perguntarem, pastor Everaldo, e que corrente o senhor se alia? Eu vejo com uma certa coerência, certo? A primeira corrente. Ou seja, que seja Elias e seja Moisés. Mas pode não ser nenhum deles.
Nós não encontramos assim um fundamento imbatível, um fundamento incontestável para dizer que tanto Elias como Moisés como Enoque serão testemunhas naquela época. Porque eu já disse para os irmãos que aí não é o pré-requisito de não terem morrido dois deles, né? Não se trata disso. É possível, certo? É possível, tem alguém até que comenta isso, que pode ser crentes que ficaram na grande tribulação, que se converteram e Deus fez elas de testemunha. É uma tese que eu não acredito, porque os crentes que ficaram no arrebatamento, desculpe, na tribulação, os crentes que ficaram no arrebatamento, eles ficaram porque estavam em pecado, estavam em estado de desobediência. Eles figuravam aquelas virgens loucas que não vigiaram. E é difícil Deus pegar as pessoas com essa qualidade, com essa qualificação, e fazer duas testemunhas para enfrentar o anticristo e pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus a toda a humanidade, a partir de Jerusalém. Então, eu não me alio muito a essa questão de dizer que não é nenhum deles, mas são crentes que ficaram, que se arrependeram e depois se transformaram em testemunha. De forma que, como eu não tenho elementos também para contestar a primeira hipótese levantada de que as testemunhas serão Elias, porque o profeta diz que ele virá ainda, né? E Moisés. Porque tanto Elias, que Malaquias diz que ele virá ainda, isso é um fato. E Moisés, aquele enterro enigmático, né? Que essa parte do enterro de Moisés já foi escrito por Josué, né? Quando Josué escreve ali que Moisés morreu e Deus enterrou. Você não vai encontrar Deus dizendo que enterrou Moisés, né? Mas você vai encontrar Deus dizendo para o homem de Deus, para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então Moisés morreu mesmo. Tá? Então, irmãos, eu concluo dizendo para os irmãos o seguinte: enquanto não vier ou não descobrirmos uma tese melhor, mais adequada, eu fico com a tese de que essas testemunhas poderão ser Elias e Moisés. Mas nós não vamos estar aqui nessa época, né? Enquanto ela está pregando no auge, no fogo da grande tribulação, que é na última parte da última semana de Daniel, nós estaremos na glória, nas bodas do Cordeiro, e depois que passarmos já pelo grande tribunal de Cristo, onde nós vamos receber as recompensas pelos trabalhos, pelas nossas lutas, pelas almas que estamos ganhando aqui hoje para o reino de Deus. Então, são essas minhas conclusões. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe em nome de Jesus.